Você já parou para pensar por que o jiu-jitsu ele tem se tornado tão popular nos últimos anos? Por que será que tem tanta gente que acaba trocando o futebol, a corrida ou até mesmo outros esportes pela arte suave? É isso que eu quero trocar uma ideia com vocês aqui nesse vídeo de hoje, para que a gente possa trazer aqui alguns insights que vão muito além daquilo que a gente acaba vendo só no tatame. Eu quero trazer aqui para vocês que o jiu-jitsu ele acaba sendo praticamente ali como se fosse um espelho da vida, onde a gente acaba vendo um reflexo e se identificando com diversas situações que nós temos no nosso dia a dia, seja de aprendizados, de vitórias, de derrotas e conquistas que nós temos, seja no tatame ou seja na vida também. E eu quero fazer isso não só com a teoria, mas eu quero trazer a minha vivência, a prática, porque eu acabo treinando jiu-jitsu desde 2020 e eu percebi que eu tenho aprendido não só técnicas ali de finalização, de estrangulamento, não só uma arte marcial, mas eu consigo extrair dessa arte marcial, do jiu-jitsu, diversas lições que eu acabo levando tanto para a minha vida pessoal como também para a minha vida profissional. Antes de mais nada, eu já quero te pedir aqui para que você se inscreva aqui no canal, já deixa o like, que acaba ajudando bastante a gente por aqui, para que você possa acompanhar mais vídeos aqui que eu vou publicando no canal. O jiu-jitsu, pessoal, ele não é um esporte para quem acaba buscando ali uma gratificação instantânea. E vai totalmente de encontro, vai totalmente de um lado oposto àquilo que a gente acaba tendo no nosso dia a dia, que é ali uma vida repleta de dopamina, repleta ali de pequenas gratificações para o nosso cérebro que acabam viciando ele de uma forma ali bastante negativa. Principalmente quando a gente acaba utilizando ali as redes sociais que tendem a viciar a gente a cada vez mais nesse tipo de dopamina barata. O jiu-jitsu, como eu comentei, ele não é para esse tipo de pessoa que quer ali uma gratificação imediata. Para vocês terem como exemplo, na média, para você conseguir chegar ali à faixa preta, você demora ali um praticante normal em torno de mais ou menos ali uns 10 anos em média. Acaba sendo um tempo razoável ali para você conseguir chegar até a faixa preta. Aliás, quem acaba não sendo desse meio, do meio das artes marciais, ou acaba não entendendo muito bem, acaba achando que a faixa preta ela acaba sendo ali simplesmente um pedaço de tecido amarrado ali na nossa cintura, o que na verdade não tem nada a ver com isso, e a gente vai trocar um pouquinho mais de ideia a respeito desse assunto também. Cada faixa no jiu-jitsu, gente, ela é uma metáfora ali viva que você amarra na cintura, que mostra o quanto de resiliência, o quanto de paciência e de aprendizados que você teve ali durante um determinado tempo, um determinado período, para conseguir atingir ali aquele objetivo. Como eu comentei com vocês, na faixa preta, para você conseguir chegar a ela, um praticante normal ele vai demorar ali na média os seus 10 anos. 10 anos, pessoal, é um período ali bastante considerável para que a gente consiga atingir esse objetivo. E essa questão do longo prazo, ela já acaba desafiando bastante algo que é muito comum na nossa era, que são essas recompensas rápidas. Toda hora a gente querer tudo de forma imediata. Basta você ter ali a capacidade, o tempo e a resiliência necessária para continuar firme, para poder ir indo degrau a degrau, avançando e conseguir chegar ali no objetivo que você quer. Essa questão das faixas, ela já está muito bem determinada, cada academia acaba tendo ali a sua forma, mas a federação ela determina ali a questão de tempo mínimo e tudo mais, e aí as academias elas vão determinando alguns outros critérios, como questão de técnicas que você precisa saber e também ali alguns comportamentos que você precisa demonstrar durante o seu dia a dia, frequência, enfim. Cada academia vai ter ali a sua, apesar da federação ela já ali estipular as regras básicas, cada academia acaba tendo ali o seu direcionamento. Mas você entendendo direitinho essas regras, você sabendo o caminho que você precisa perseguir, tudo isso acaba fazendo com que o sucesso ele praticamente se torne inevitável. Basta você ter ali a paciência, a resiliência o suficiente para continuar seguindo ali aquele passo a passo.
Na vida, o passo a passo, ele nem sempre vai acabar sendo tão claro, mas a receita, ela acaba sendo muito parecida. Quando você acaba somando ali a disciplina com o tempo, e tudo isso na direção certa, você vai conseguir ali obter algum tipo de resultado. Um outro ponto muito importante que eu consigo observar aqui do jiu-jitsu na minha vida é que tem dias que, parece que tá tudo um caos, muita pressão, decisões difíceis que eu preciso tomar ali no meu trabalho, e eu simplesmente vou pro treino, pego as minhas coisas, que eu já deixo arrumada ali na minha mochila, e vou para lá, para academia treinar. E é sensacional que quando eu faço ali o cumprimento no tatame antes de entrar, parece que tudo silencia. É como se a realidade que fica ali de fora do tatame, ela deixasse de existir. Porque ali no tatame, onde a gente acaba fazendo os sparrings, aprendendo as técnicas, só existe ali aquele momento, só existe o agora e não nos dá a liberdade de pensar em outras coisas que não seja ali aplicar e fazer o que a gente precisa fazer enquanto a gente está ali no tatame. Isso é muito difícil a gente conseguir encontrar hoje em dia, até porque normalmente a nossa cabeça ou ela vai estar no passado ou ela vai estar no futuro. E quando a gente acaba prestando atenção nisso, normalmente hoje duas das principais doenças que mais preocupam a humanidade, que é a depressão e a ansiedade, elas estão ligadas muito a essas duas características. A depressão, quando você acaba estando muito ligado ao passado, e a ansiedade, quando a gente está muito ligado ali no que vai acontecer no futuro. No jiu-jitsu, ali no momento que a gente está treinando, como eu comentei, a única coisa que importa é agora, aquele momento que você está vivendo. Até porque se você não está concentrado ali, se você não está prestando atenção no que você está fazendo, você acaba errando. Se você erra, você perde ali alguma posição. E se você perde alguma posição, você provavelmente corre bastante risco de ser finalizado. É praticamente ali como se fosse um treino de atenção plena, sem você fazer ali algum tipo de meditação, sem você acabar precisando de algum aplicativo. E isso acaba sendo muito benéfico para que eu consiga desconectar durante ali alguns momentos de algumas preocupações que eu acabo tendo ali no meu dia a dia. Uma outra questão também que é muito interessante é que no tatame, não importa quantos seguidores você tem, não importa qual que é o cargo que você tem na sua empresa, muito menos ali qual que é a sua conta bancária. Ali dentro do tatame, o que vai importar é a técnica que você tem, o que você acaba fazendo ali durante o treino, e a cada treino você acaba sendo lembrado disso. Você pode ser o melhor da turma, mas sempre vai ter alguém que vai ser melhor do que você. Sempre vai ter ali alguém que vai ser mais novo, que vai ser mais velho, que vai conseguir ter uma técnica melhor do que você e vai conseguir ali poder te finalizar. Até porque se o meu ego entrar no tatame, com certeza ele vai levar uma surra. Quer saber de uma coisa? Para mim isso é muito libertador, porque quando a gente entra ali no tatame, ele permite com que a gente tire ali algumas máscaras, alguns escudos que nós utilizamos no mundo lá fora, e permite com que a gente, de uma forma mais leve de ser, a gente seja algo que muitas vezes a gente acaba não se colocando ali nessa situação, que é simplesmente ser aprendiz, estar numa posição de aprender algo novo, de aprender algo diferente, de estar se colocando ali em algum tipo de situação de desconforto. E na vida, gente, é assim também, né? Sempre vai ter alguém que pode ter uma habilidade melhor do que você, que vai fazer alguma coisa melhor do que você. E o que basta a gente entender é a gente estar disposto a ver se faz sentido ou não, a gente poder estar melhorando dentro daquela habilidade e dedicar ali algum tempo necessário para que a gente consiga estar se aprimorando. E se não fizer sentido para você, se você achar que poxa, não cabe ali você investir o tempo necessário para aquilo, tá tudo bem também. Basta você ter o discernimento necessário para poder ir tomando as decisões que você precisa ali, seja na sua vida profissional como também na pessoal. A grande questão para mim, nesse tipo de situação, é quando você acaba estando dentro desse tipo de situação, onde você acaba estando desafiado, você acaba encontrando ali alguma oportunidade de melhoria ou alguém que é melhor do que você,
é se você vai acabar utilizando essa informação para poder melhorar ou se isso vai acabar te travando e te deixando ali impotente, não conseguindo reverter ali aquele tipo de cenário que você está passando. Agora eu quero te trazer para uma situação bastante desconfortável. Pensa aí numa situação bastante desconfortável que você possa passar ali fisicamente. Agora, pensa essa situação desconfortável, aumenta ali umas 10 vezes e imagina ali com uns 100 quilos tentando te estrangular. É isso que acontece praticamente todos os treinos comigo ali no jiu-jitsu. Mas o jiu-jitsu ele me ensinou a respirar mesmo naquela situação ali de desconforto, pensar ali qual que é a técnica que eu preciso aplicar para poder sair daquela situação e conseguir reverter da melhor forma possível aquilo que eu estou passando, mesmo numa situação ali de extremo desconforto. Até porque o desconforto ele vai ser inevitável, mas o desespero, esse sim, vai ser totalmente opcional. E quando a gente acaba tendo ali um leque de opções, um leque de técnicas para conseguir reverter aquela situação, isso acaba ficando ali, você acaba se sentindo muito mais seguro para conseguir aplicar e conseguir sair ali daquele cenário que pode estar sendo difícil para você. Você começa a entender que a técnica ela pode te salvar, o conhecimento ele pode te salvar, que manter a calma e a cabeça no lugar vale muito mais a pena do que explodir, ficar ali com raiva e ficar ali de certa forma descontrolado. E quanto mais eu treino isso no tatame, mais eu levo isso para outros aspectos da minha vida. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas a gente acaba passando em alguns momentos, seja no trânsito, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal, por situações de desconforto também. E quanto mais a gente consegue controlar essas emoções, mais a gente vai conseguir sair ali dessas situações de uma melhor forma, de uma maneira mais positiva também. Por isso que para mim o jiu-jitsu ele acaba nos preparando bastante para a vida, para essas situações, porque ele acaba de certa forma nos preparando para conseguir dominar o caos. E quando a gente leva isso para a nossa vida, isso acaba sendo ali um ponto positivo bastante relevante para que a gente consiga ter ali melhores resultados. E o jiu-jitsu, para mim, ele acaba sendo bastante positivo nesse aspecto por conta disso, porque ele acaba, dentro ali do caos, nos preparando para conseguir dominar ele. E isso acaba sendo um outro reflexo também muito relevante para que a gente consiga levar para outras áreas da nossa vida também. Um outro lado do jiu-jitsu também, que eu acabo vendo pouca gente falar, que para mim acaba sendo muito relevante, é a questão da comunidade. Eu já mudei de cidade algumas vezes e o jiu-jitsu ele acabou sendo um fator muito relevante para mim durante essas mudanças. Todas as cidades que eu acabei me mudando, eu sempre consegui ali encontrar academias e parceiros de treinos que eles me receberam ali de uma forma super acolhedora, de uma maneira ali muito bacana, e isso foi muito importante para que eu conseguisse me adaptar ali da melhor forma possível naquela cidade que eu não conhecia ninguém. É quase como se existisse ali uma parceria invisível entre os praticantes de jiu-jitsu que acaba sempre um ajudando o outro, trazendo ali uma palavra de respeito, de carinho, para que você ali, quando não está ali também inserido dentro daquela comunidade ou dentro daquele contexto, eles vão querer ali fazer com que você acabe se sentindo o mais confortável, o mais bem recebido possível. E é muito curioso também como que a gente acaba criando alguns laços genuínos com pessoas que, se não fosse ali dentro daquela academia, daquele cenário, você provavelmente não teria relações com ela, não teria ali algum tipo de contato, porque acabam sendo pessoas que fazem ali parte de um mundo totalmente diferente do seu. E isso acaba sendo muito rico, porque a gente acaba conhecendo pessoas com vivências, com experiências diferentes, totalmente diferentes da nossa.
E isso faz com que a gente tenha ali uma riqueza de repertório e de conhecimento que acaba sendo muito positivo para a gente entender melhor determinadas situações que, por a gente não ter tido ali aquela vivência, a gente muitas vezes não consegue entender. E ter o contato com essas pessoas acabou me ajudando bastante nesse aspecto também. Eu não sei se vocês têm percebido aqui durante esse bate-papo que a gente tá tendo nesse vídeo, mas o jiu-jitsu ele acaba sendo ali um reflexo da nossa vida. Se você acaba sendo impaciente, ele vai expor isso, porque você não vai conseguir ali aplicar a técnica, chegar numa posição de vantagem. Se você acaba desistindo fácil, a mesma coisa também. Quando você estiver ali numa situação de desconforto, você vai acabar se desesperando e vai ali acabar desistindo e vai ser finalizado. Ele acaba expondo ali diversas fraquezas suas ou pontos de melhoria a todo momento. Mas também, por outro lado, ele acaba mostrando ali e exponenciando diversas virtudes que a gente possa ter, como a questão da disciplina, como a questão da persistência, como a questão da resiliência, que são características muito necessárias para que a gente consiga dar continuidade ali com frequência dentro dos treinos também. É como se cada treino ele fosse uma lente de aumento que vai expondo as nossas dificuldades, os nossos pontos de melhoria e as nossas virtudes também. E a cada treino, da mesma forma que ela vai expondo, ela também vai lapidando para que a gente consiga solidificar cada vez mais ali o que a gente acaba tendo de virtude. Você entra uma pessoa e acaba saindo outra totalmente diferente, mesmo que seja ali um pouquinho. Você entra uma pessoa, você acaba saindo uma pessoa mais atenta, mais humilde, muito mais persistente, por conta dessa lapidação que você vai passando ali diariamente. Toda vez que eu vou treinar, sempre tem ali uma vozinha que vai falando no meu ouvido: poxa, hoje você trabalhou pra caramba, hoje você tá cansado, vai não, amanhã vai ter treino. E todo dia eu acabo tendo que lutar contra essa vozinha que fica aqui no meu ouvido. Acaba sendo uma briga sempre entre conforto e compromisso. O conforto é ficar na minha casa, com as minhas filhas, com a minha esposa. O compromisso de eu ter que ir lá treinar, independente do que, se eu tive um dia pesado, um dia cansativo, um dia estressante, se vai estar frio lá fora ou não, seja lá o que for. É um compromisso diário que a gente acaba precisando ter que ter. E eu não sei se vocês perceberam, essa briga interna, ela acaba ali acontecendo muito antes de eu entrar no tatame. E cada vez que eu escolho ir, eu volto melhor, me sentindo melhor. Volto ali com um sentimento de dever cumprido. E esse hábito de vencer a si mesmo, todo santo dia ele muda tudo. Porque quando a gente consegue vencer ali os nossos próprios anseios internos, a gente consegue ou vai estar muito mais preparado para conseguir vencer qualquer outro desafio que a gente tenha ali no nosso dia a dia também. Por isso que para mim o jiu-jitsu ele acaba não sendo só um esporte, ele não é só uma arte marcial. É por esse motivo que cada vez mais ele acaba conseguindo adquirir cada vez mais praticantes, pessoas ali de alta performance, porque ele acaba sendo um caminho ali de vida, ele acaba sendo um reflexo da nossa vida, de situações que nós passamos ali em diversos tipos de cenários. Cada queda, cada treino, cada sparring, ele vai estar sempre ali nos ensinando algo. Ele vai estar nos ensinando algo sobre o outro, sobre a técnica que a gente está aprendendo, sobre a arte marcial em si, mas principalmente ele vai estar ali ensinando cada vez mais coisas sobre nós mesmos. E eu acredito que é por isso que o jiu-jitsu ele tem conseguido adquirir cada vez mais praticantes, porque o mundo ele está cada vez mais superficial, cada vez mais acelerado e também muito mais caótico, que nos colocam ali a todo momento em situações de desconforto. E o jiu-jitsu ele acaba ali nos oferecendo o oposto disso. Ele nos oferece ali presença, nos oferece verdade, relações verdadeiras, nos oferece ali raiz, para que a gente consiga ter uma base sólida para enfrentar todos os desafios ali que a gente possa ter na nossa vida.
Se você já treina, talvez você tenha se reconhecido em alguma dessas situações aqui que eu compartilhei. Se você não treina, talvez eu espero que eu tenha te dado ali alguns motivos para você começar. E se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou, já se inscreve aqui no canal que a gente se vê ali nos próximos vídeos. Os